E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Antes de mais nada, deixa eu agradecer a você que toda semana passa aqui para visitar o nosso canal, para ver as nossas reflexões, ouvir os nossos podcasts, também as nossas indicações de leitura. A gente tem procurado colocar aqui no YouTube uma boa teologia, uma teologia dialogal que procura mostrar um cristianismo polifônico, mas ao mesmo tempo ortodoxo. Por falar em cristianismo, falar em igreja, afinal, a gente tem meditado muito sobre igreja aqui no canal. A minha vida pessoal está passando por uma fase eclesiástica diferente, afinal fui ordenado. Não é que é diferente, eu fui ordenado ao pastorado. Mas na verdade é um reconhecimento daquilo que a gente já vem fazendo na comunidade. Então eu tenho pensado muito sobre igreja, tenho lido muito sobre igreja e uma coisa que me veio forte semana passada, enquanto eu gravava um podcast sobre discipulado, é o podcast de edições Vida Nova que a gente tem todo mês lá em bibotalk.com. Inclusive ele está aqui no YouTube, a gente subiu esse podcast aqui no YouTube, você pode conferir. E eu tive essa sacada, e gente, quando eu digo que eu tive essa sacada, não quer dizer que, meu Deus, olha, ele teve a sacada, não. Até quando o dia que eu tive, que eu falei isso, eu fui para o Instagram e lá alguém colocou exatamente a mesma frase que eu tinha falado. Então, e o cara é mais famoso. Então, o cara é mais famoso. Me achei agora, bacana, humildade, o cara é mais famoso. Me perdoem por isso, eu não vou editar, foi um ato falho, um pecado talvez dentro de mim, revelado agora para todos vocês. O cara é mais conhecido do que eu, então talvez o Bibo copiou essa ideia. Gente, não existe ideias originais, né? Poucas ideias são originais. A maioria das ideias é um compilado de várias coisas. Por exemplo, eu estou escrevendo o livro Deus que Destruiu os Meus Sonhos. Mas o que eu vou escrever no livro, o título é bacana, talvez você não tenha ouvido falar ainda, mas o que eu vou escrever no meu livro é basicamente sobre discipulado, sobre entrega a Jesus, então não tem uma novidade. Talvez tenha o meu ponto de vista. 2 minutos de vídeo, eu ainda não entrei no tema desse vídeo, mas a gente é amigo, né? Amigo troca essas ideias, tem essas digressões e isso faz parte. Gente, tenho pensado sobre essa questão de igreja e um dos jargões que eu ouço muito, ouvi muito e ainda ouço a igreja é um local para doentes. A igreja é um local para gente estagrada. Que eu falei Instagram, percebeu de onde veio o erro, né? A igreja é um local para pessoas problemáticas. A igreja é um local de gente doente, pessoas estragadas, problemáticas. É um hospital de doentes, né? Então a gente ouve falar com muita frequência isso. E é verdade, eu entendo que às vezes quando as pessoas falam esse tipo de frase, elas querem fazer um contraste entre a igreja que é idealizada por alguns, como um mosaico de santos, inclusive essa foi a frase que eu ouvi uma vez. A igreja não é um mosaico de santos, mas um hospital para doentes. Ok, ela realmente é uma frase bonita, ela sintetiza muito da missão da igreja, mas não é só isso. A frase é bonita e eu até entendo a motivação. Eu já falei muito essa frase. E quando eu, em pregações, se bobear até em vídeos antigos, você vai encontrar eu falando isso. E o sentimento por trás dessa frase é justamente contrastar com aquela igreja de hipócritas, aquela igreja onde todo mundo vai para lá, faz cara de santo, de bonito, ninguém resolve nada, mas para todo mundo tá aquela cara de paisagem e daquela espiritualidade, mas dentro de casa o casamento está destruído, os filhos, a profissão, no trabalho, sabe? Aquela dicotomia entre na igreja santidade, fora da igreja promiscuidade. Então, quando eu disse essa frase, e eu imagino que ela está no coração, eu imagino que esse sentimento permeia o coração de quem ainda utiliza essa frase, eu acho que é esse o sentimento. Mas eu estava pensando o seguinte, caramba, quando eu vou para o hospital, eu não quero continuar doente. Eu preciso que lá no hospital tenha gente que me atenda. Eu preciso que no hospital tenha gente que saiba o problema que eu estou passando. O diagnóstico é fundamental quando eu vou no hospital e que eles tenham ali um tratamento. Eu preciso que tenha gente habilitada e gente curada
para me tratar. Eu preciso de pessoas que possam resolver, né, ou melhor, me ajudar a resolver o problema. Porque também tem muita gente que vai para a igreja querendo soluções prontas, né, e o pastor, os obreiros, e que eles têm uma palavra mágica que, né, ai, tô com dor nesse meu dedo, que no estalar de dedo resolve meus problemas. Irmãos, irmãs, não é assim que acontece. Mas vamos pensar o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com esse jargão, porque ele pode passar também uma imagem de que a igreja é um hospital de doentes e é isso aí. Então tem um monte de gente doente lá. E tem. Agora, tem que ter um monte de gente curada também. Tem que ter um monte de gente que esteja disposta a, sabe, ser tratada por Deus e apta para ajudar as outras pessoas. A gente precisa ter essa consciência de que eu não vou para a igreja para continuar doente. Eu vou para a igreja para ser tratado. Eu vou para a igreja para, quem sabe, ser curado. Eu vou para a igreja para me tornar uma pessoa melhor. Sim, não podemos perder isso de vista. A igreja não é só um antro de pecadores, ela é um antro de pecadores que tem os seus pecados confessados e perdoados. Sabe onde eu quero chegar? Que a gente não pode ficar só nessa visão pessimista, tipo, é um hospital de doente, um antro de pessoas problemáticas. Sim. Agora, tem gente que está 20 anos na igreja ainda fofocando? Tem gente que está 20 anos na igreja e ainda tem amante? Cara, é porque a carne é fraca. Não, eu entendo que a carne é fraca. Eu entendo. A questão aqui, gente, não é uma censura pela censura, tipo, seu adúltero. Não. Qualquer um aqui, qualquer homem que está vendo esse vídeo, qualquer mulher, pode vir a pecar nesse sentido. E não é isso, né? Eu entendo a fraqueza humana. Agora a questão é, 20 anos na igreja e ainda está adulterando, tipo, porque... Não. Poxa, não rola. 20 anos na igreja e ainda está desviando o dinheiro da empresa? 20 anos na igreja e ainda é um péssimo funcionário que só reclama e é conhecido na empresa como reclamão? Não dá, cara. Não dá, tem que ter uma mudança de vida. O evangelho é essa boa notícia de que Deus é por nós e morreu por nós em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ela nos livra da ira de Deus. Então nós aceitamos isso pela fé. E somos salvos única e exclusivamente por esse sacrifício de Jesus. Isso é o Evangelho. Agora, quando essa boa notícia nos alcança, ela reverbera em nós comportamentos diferentes. Ela ecoa em nós, vai ecoar nas nossas atitudes uma moralidade cristã, até diria isso. E é muito perigoso, porque tem gente que transforma o Evangelho em moralidade. Não, Evangelho não é moralidade. Tá? O evangelho não é isso. O evangelho é única e exclusivamente a salvação em Jesus Cristo. Agora, quando essa notícia chega até mim, ela me transforma. Ela me transforma e vai transformando o meu viver, vai transformando o meu caráter, vai transformando a minha moral. Entende? Ainda que cristianismo não se reduza a um conjunto de regras e leis. Não. O cristianismo não se reduz à ética cristã. Não é nada disso que eu estou falando. Agora, a gente não pode negar que alguém que foi alcançado pelo Evangelho... Gente, você aí que é crente que está me ouvindo, quando foi a última vez que você lutou contra um pecado? Você já lutou? Então, é isso. A gente luta contra o pecado porque a gente entende que tem coisas que transgridem a lei de Deus, tem coisas que não agradam a Deus e a gente procura ser melhor. E como é que eu me torno uma pessoa melhor? Congregando. Eu estou sem Bíblia aqui. Cadê minha Bíblia? Cadê a Bíblia? Vem até mim. Tá aqui. Achei minha Bíblia, tá? Se a gente for ler com cuidado Hebreus 10, e eu já citei esse texto aqui, tá? Hebreus 10, ele vai falar, olha gente, não deixem de congregar, como é o costume de alguns, tá? Não deixem de congregar. Por quê? Por que a gente tem que congregar? Porque, olha só, vou ler aqui Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, tal. Ele fala desse vivo caminho que nós temos em Jesus Cristo. E aí ele fala para a gente se apegar com firmeza à esperança, né, que nós professamos. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ou seja, precisamos uns dos outros para sermos pessoas melhores, para ficarmos firmes no amor, para praticarmos boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. A gente não pode deixar de se reunir como igreja.
E depois, ao longo do capítulo e ao longo dos demais capítulos, ele vai falar da luta de abandono do pecado, né, de uma santidade, e isso acontece em comunidade. Então, assim, eu preciso, como cristão, como membro do corpo de Jesus, estar pronto, estar apto para receber pessoas problemáticas e ajudá-las em seus problemas. Ajudá-las, estar apto a receber esses doentes. Porque eu também fico doente e eu preciso do meu irmão para me ajudar a caminhar também. Entende o dilema? Então, a igreja é sim um hospital de doentes, mas precisa ter gente curada também lá dentro. Senão, vai ficar só um hospital de doente, um hospício de louco, e isso não é a igreja de Jesus. Ok? O que você acha? O que você pensa? Diga aí nos comentários a sua opinião sobre esse conceito que eu trouxe aqui, como é que a gente pode melhorar esse pensamento, refinar esse pensamento. Espero então a sua opinião aí, tá bom? Um abraço, gente, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se gostou, já sabe, inscreva-se no canal. Muito importante que você clique no joinha, sério, muito importante. Isso ajuda, né, o vídeo a ir para os inscritos do canal. A gente tem 23 mil inscritos no canal e poucas visualizações. Por quê? Porque a média aí é 10% que o YouTube entrega para os assinantes. Mas como é que ele vai entregar para mais pessoas? Se você der joinha, se você comentar, sabe? Se você passar esse link aí no seu grupo de WhatsApp da igreja, isso tudo é muito legal, tá bom? Um beijão no coração, até, valeu!